não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Aqui, Márcio Hack. O senhor poderia comentar o seguinte trecho de Kierkegaard, à luz do que disse no início da aula. No inexplicável não conseguimos acreditar por mais de 2 minutos. Daí diz ele, sem risco não há fé. A fé é precisamente a contradição entre a paixão infinita da interioridade do indivíduo e a incerteza objetiva. Se sou capaz de compreender Deus objetivamente, eu não creio. Mas precisamente porque não posso fazer isso, devo crer. Olha, eu não concordo com isso de maneira alguma. Eu acho que, na medida em que você tem essas experiências, você se persuade da presença de Deus de tal maneira que a palavra fé deixa de significar crença, ela passa a significar fidelidade, constância, persistência. Né? E o exercício, sobretudo, como diz o Cristo, o exercício de um poder. O poder de fazer acontecer. O poder de ser ouvido e atendido por Deus. Essa é outra fé. Né? Fé não é só crença. Quer dizer, Kierkegaard, ele estava... Claro, ele levanta o protesto da alma individual contra de todo o poder alienante da filosofia acadêmica na época. Né? Mas isso não quer dizer que ele estivesse compreendendo grande coisa. O problema dele ainda é, vamos dizer, a fé como crença. Eu quero acreditar, mas não tenho evidência objetiva. Eu digo, mas tem milhões de evidências objetivas, meu Deus do céu. Não objetivas no sentido da ciência física moderna. A ciência física moderna pode lhe dar algumas dicas. Até mesmo eu uso algumas delas. Tá certo? Mas eu acho que você querer uma evidência de Deus a partir da sua alma carnal, aí realmente é você exigir o impossível. Né? E a primeira coisa é você, de certo modo, tomar posse da sua verdadeira condição, que é a condição de alma imortal. Daí as coisas começam a se esclarecer. Entendeu? Mas aí você não pode compreender a fé como crença. Eu acabei de dizer, vamos dizer, que a alma imortal faz escolhas. Né? Ela faz escolhas durante essa vida. Quer dizer, a alma é imortal, mas a escolha é feita aqui, durante essa vida. Né? Ela escolhe entre ela continuar recebendo o influxo da bondade divina, ela deixar-se constituir eternamente pela bondade divina, ou ela ser uma fonte própria. É? Essa é a grande escolha. Então não se trata de crer ou não crer. É? Aí, eu sempre disse, a fé não tem o sentido de crença, ela tem o sentido de fidelidade. Fides, em latim. Então, quem disse que se você sabe uma coisa, você não precisa de fé? Quem disse que para você continuar acreditando na verdade sabida e comprovada, você não precisa de fé? Quantas vezes a gente não sabe uma coisa e a gente não mente? Para nós mesmos e para os outros. Se você tivesse todas as provas do mundo, ainda assim você precisaria da fé. Por quê? Porque você não é um conjunto de proposições. Você não é um discurso.
Você é uma alma vivente, que tem escolhas, tem um destino e corre risco. Né? Se fosse tudo uma questão de discurso, bom, bastaria dizer sim as proposições que você aceita e está tudo resolvido. E veja, pergunte para você mesmo se você sempre foi fiel àquilo que você sabe. Uma vez me perguntaram qual é a definição. Todo mundo falou, você me fala de honestidade intelectual, mas quem consegue definir isso? Eu falei, eu consigo, eu defino agora mesmo. Honestidade intelectual é você não fingir que sabe aquilo que você não sabe e nem que você não sabe aquilo que você sabe. Se fosse preciso fé, sabendo as coisas que você não sabe, a honestidade intelectual seria impossível. Ou ela não seria problema de maneira alguma. O fato de que exista o problema da desonestidade intelectual prova que aquilo que é arquisabido e comprovado também requer fé, requer fidelidade. Quando São Pedro negou Jesus 3 vezes, ele não sabia? Você quer mais prova do que ele teve durante o tempo que ele viveu com Jesus Cristo? Ele tinha todas as provas do mundo, e daí? Mesmo assim, não sei o que é. Então parem de dar a fé é sentido de crença, isso é um sentido diminuído kantiano. É uma blasfêmia se usar a palavra fé nesse sentido. A fé nunca foi isso. E ela começou? Que o D'Artagnan está dizendo, esperou 10 anos para a mulher dele acordar e começar a estudar. Então, Tiago, tenha paciência e seja durão, não ceda 1 milímetro. Juliano, não ceda 1 milímetro, seja bom com ela, né? Seja sempre carinhoso, bondoso. Se ela está brigando com você, não, meu amorzinho, tudo bem. Então. Né? Ela quer que você assista o Faustão e você continua lá lendo o seu Tomás de Aquino. E não adianta ela gritar, esbravejar, você não vai sair dali. Você vai ver, você está salvando uma alma. Não ceda, não. Não ceda, não negocie, mas também não brigue, porque não adianta. Ela tem que entender que isso aí é uma fatalidade. Fala, olha, o Juliano é assim, é que nem você querer que 2 mais 2 dê 5, não vai dar. Não vou conseguir tirar ele desse negócio. Depois de anos, ela fala, não. Dizia Maquiavel, que não pode vencer, adere. Yuri Khalil, como o senhor vê o espiritismo de Chico Xavier no contexto dessa aula? Não vejo absolutamente. Nada, pouco ou nada sei a respeito. Fernanda Lloyd, o senhor disse que uma concepção dicotômica do ser humano vem desde Galileu e Descartes. Minha pergunta é, como isso aconteceu exatamente? Aconteceu no instante em que acreditaram que era possível determinar as leis constantes que regem o mundo físico. Se existe, vamos dizer, um conjunto de determinações constantes, matematicamente expressáveis, o mundo físico pode ser definido por elas, então ele não depende de mais nada além destas leis. Então, o mundo físico se torna uma realidade por si mesmo. O que é uma impossibilidade pura e simples. Tanto que a própria ciência física não demorou a descobrir que as coisas não podem ser assim. Que essas famosas constantes de Newton, Galileu, elas não existem absolutamente. Elas são apenas uma impressão que você tem dentro de determinados âmbitos muito limitados da realidade. Então, essa suposta autonomia do mundo físico foi que criou toda esta ilusão e toda esta perversão da inteligência, na verdade. Porque daí as pessoas acreditam que elas podem se apoiar no mundo físico, como Augusto Comte dizia, que você tem que regrar o interior pelo exterior. Porque imaginava que a nossa mente está continuamente voando, tal, mas o mundo físico tem aquela solidez. Você vê, não tem solidez nenhuma. Quanto mais você... Num primeiro momento, né, pareceu que tinha solidez. Newton tinha resolvido todos os problemas. Galileu e Newton resolveram todos os problemas. Agora já sabemos como funciona o universo físico. Não sabemos, não.
E esta crença no mundo da física moderna, ela chegou ao extremo de que no fim do século XIX, um químico e historiador da ciência chamado Marcelin Berthelot, ele disse: olha, nós já descobrimos tudo da natureza. Para o século seguinte só falta calcular umas decimais faltantes. Menos de 10 anos depois veio a física relativista e veio a física quântica e estuporou com tudo. Então, quer dizer, este dualismo ele foi uma ilusão, uma auto-hipnose. Só que no mundo, o mundo científico já se livrou disso. Né? Essa semana eu estava assistindo um curso de um professor chamado Bernard Schumacher sobre física quântica. Você vê que tudo isso já acabou. Ninguém mais tem essa ilusão. Mas a coisa se impregnou na cultura geral. Então, o recinto específico da ciência física está livre disso. Mas acontece que a cultura ainda é determinada pela concepção dualista de Galileu e Descartes. E se a cultura é determinada, então a autoimagem das pessoas também é. Pouco importante se você é religioso ou não. Ele pode ser o maior católico da paróquia, e no fundo ele está acreditando lá naquele dualismo daquela coisa. Então, significa que tudo aquilo que é de Deus, para ele é um negócio, tudo é inexplicável. Então ele tem que acreditar em tudo por fé. Então a fé vira uma espécie de teimosia. Você está entendendo? E daí o problema do Kierkegaard, tá? Aliás, não era católico, era protestante. Quer dizer, a fé vira uma aposta no inexplicável. Eu digo, eu não consigo ter tanta fé assim, meu Deus do céu. Jesus Cristo nunca exigiu isso da gente. É? Se ele exigisse, então, primeiro, ele não viria à Terra. Vocês vão ter que acreditar em mim mesmo que eu jamais apareça. Ele não fez isso. Eu não faria milagre nenhum. Ia chegar, né, o cego lá, ia dizer, não, você vai continuar cego e vai acreditar do mesmo jeito. Foi isso que Jesus Cristo fez? Ele nunca fez isso, meu Deus do céu. Esse pessoal está exigindo mais fé da gente do que Deus jamais exigiu. Quer dizer, é uma espécie de radicalismo da fé, uma fé hiperbólica. E no Brasil é assim, se você não aceita isso, daí eles dizem que você é agnóstico. Porque é tanta besteira, meu Deus do céu. Bom, eu acho que não dá mais, né? Já passou o tempo. Então é isso aí. Até semana que vem. Muito obrigado. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. São alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada.
10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.